Tudo bem? Hoje eu queria falar com vocês sobre os valores essenciais de cada quadrante do Kiyosaki. Quando você entende esses valores essenciais, quando você entende cada quadrante, você consegue entender o que necessariamente você precisa fazer dentro do seu negócio de marketing de rede. Eu demorei muito a entender isso, cara. Esse livro sempre esteve à disposição de todos nós. Sempre esteve à disposição de todos nós, mas confesso a vocês que é a primeira vez, nos últimos meses, que eu tenho me dedicado tanto a estudá-lo. E isso fez com que eu entendesse cada vez mais o que de fato nós temos na mão. A grandeza, por que esse negócio é um negócio do século XXI. Às vezes a gente fala desse livro, a gente indica esse livro para as pessoas como uma maneira de ratificar, né, de confirmar, olha, eu estou te apresentando um bom negócio, bora fazer junto, realmente é um negócio sério, é um negócio que, o Kiyosaki fala no livro dele. Às vezes a gente fala isso com esse objetivo. Mas será se realmente a gente já entendeu o conteúdo desse livro? Eu diria hoje, na minha concepção, que a maior empresa do mundo, a Amway, e está crescendo cada vez mais, ela entendeu isso aqui. E ela aplica isso aqui, os seus líderes, não a Amway, a empresa, eu digo os líderes que desenvolvem o projeto da Amway, conseguem aplicar isso aqui. Então, quando você consegue entender esses valores essenciais de cada quadrante, você consegue determinar a direção que você deve dar no seu negócio. Eu diria que o capítulo 4, onde está seus valores essenciais, e o capítulo 18, escolha com sabedoria uma empresa de marketing de rede que você vai se associar, eu diria que estão juntos. Um completa o outro. Mais esse livro aqui, ó, do John Maxwell, Você Nasceu para Liderar. Você vai entender aqui nesse vídeo. Vamos lá. No Kiyosaki, nesse livro, ele fala o seguinte: seus valores essenciais. Primeiro, você lembra dos 4 quadrantes, né? Eu acho que eu não preciso desenhar. Os 4 quadrantes, ele divide assim, faz uma cruz assim, do lado esquerdo, empregado e autônomo, do lado direito, dono de negócios e investidores, ok? Lembra disso, né? Beleza. Os 4 quadrantes não são apenas 4 estruturas diferentes de negócios. É muito mais acerca de 4 mentalidades diferentes. É aqui que reside a grande questão. Eu sei que às vezes, e eu sempre fui um cara que falei isso, cara, você tem que ir para ação, você tem que fazer, uma hora você acerta. É verdade. No mundo do empreendedorismo, no mundo empresarial, que são 2 coisas diferentes, empreender e ser empresário são coisas diferentes, mas não vou falar disso aqui ainda. Elas andam junto, mas em momentos elas se separam. Você tem que agir. Mas aí eu tive pensando, cara, você já viu alguém ir agir como médico para depois fazer faculdade? Primeiro ele vai para a faculdade, aprende toda aquela teoria, todos os conceitos, todos os princípios, ajusta a mentalidade dele para aquele momento, e aí ele vai para a residência. Não sei se eu estou falando alguma bobagem, mas eu imagino que é na residência, a partir de determinado momento, depois dele passar por uma série de etapas teóricas, ele começa a ter contato físico com os pacientes, de alguma maneira, ou como auxiliar, ou como ator principal naquele momento ali. Ou seja, ele precisou fazer uma sobrecarga, vamos dizer assim, de informações a respeito daquela área, engenharia, advocacia, tudo isso. Primeiro a pessoa passa por uma faculdade, entende todo o conceito, depois vai aprender tudo aquilo que ele aprendeu na teoria, ele vai aprender de verdade praticando. Então, na verdade, a ação é o mais importante. É a ação que vai te trazer resultados financeiros. Fato. Sem ação, você não ganha dinheiro. Só teoria, esquece. Porém, você precisa entender os conceitos, os princípios, para poder seguir a direção. Porque se tu não entende, tu vai para cá, tu vai para lá, tu vai para lá. Uma hora tu cansa e tu sai falando mal do nosso negócio. Então, é muito mais do que estruturas, os quadrantes. É sobre acerca de 4 mentalidades. O quadrante que você escolhe para retirar seus rendimentos primários tem menos a ver com as circunstâncias externas. Sua formação, educação, economia, aquilo que parecem ser oportunidades disponíveis a seu redor. É muito mais a ver com quem você é, suas essências, suas forças, fraquezas e interesses centrais. É uma questão de valores financeiros essenciais. São essas diferenças cruciais que nos atraem ou nos repelem de diferentes quadrantes. É importante que isso seja compreendido, porque significa que a mudança de quadrante do E ou do A
para o quadrante D não é tão simples quanto preencher um formulário de mudança de endereço nos Correios. Você não só muda o que faz, mas, de uma forma muito real, também muda quem você é. Ou, pelo menos, muda como você pensa. Então, isso aqui, o que ele está querendo dizer? Ah, não, agora eu passei minha vida toda como empregado, tendo mentalidade, valores essenciais como empregado, durante 5, 10, 15, 20 anos. Agora eu vou para o quadrante D. Pronto. Agora eu vou ser imperial, vou ser diamante, vou ser isso, vou ser aquilo, numa empresa de marketing de rede. É muito mais do que isso. Você precisa fazer uma mudança de quem você é, ou pelo menos de como você pensa. E como é que funciona cada quadrante? Como é que pensa cada quadrante? Ele fala aqui na página 22 do livro. Seria bom você ler isso com muita calma. Eu vou só tentar, para o vídeo não ficar muito longo, fazer um resumo. Quais são os valores essenciais das pessoas que ocupam o quadrante E? Vamos lá, é importante, no início desse livro, aqui no início desse livro, ele fala da era industrial. Ele fala que existiu a era agrária, depois nós passamos para a era industrial. Na era agrária, as pessoas tinham valores essenciais que levavam ela a praticar as atividades agrárias. Veio a era industrial. Então, nós fomos programados, nossos antepassados, nos últimos 200, 300 anos, fomos programados mentalmente, nossos valores da maior parte da população foi programada para quê? Para ser empregado. Pensar pelo quadrante E. Aqui é importante a gente fazer uma observação. Quando a gente nasce com várias qualidades, que com o tempo, participando dessa questão do ambiente, do mercado da era industrial, a gente deixa de ser persistente, a gente vai deixando de ser resiliente, a gente vai deixando de ser criativo, porque no dia a dia a gente não precisa. Quando você arruma um emprego, por exemplo, eu vou conseguir um emprego de advogado num grande escritório de advocacia, ok? O que eu preciso? Ser bom técnico. Eu preciso entender de leis. Se eu for um bom advogado técnico, eu vou lá e vou ter uma vaga, porque eu vou fazer um teste, eu vou responder as perguntas, e os caras são mais antigos do que eu dizer, esse cara é bom, hein? Muitas das outras qualidades que a gente nasce, elas vão sendo abafadas. Guarda isso aí. Quais são os valores do quadrante E? Como é que uma pessoa que ocupa mentalmente o quadrante E pensa? Procura um emprego seguro e com bom salário e excelentes benefícios. Para aquele que vive no quadrante E, o valor essencial é a segurança. Você pode ser o vice-presidente de uma empresa e ainda assim compartilhar os mesmos valores essenciais que o faxineiro dessa empresa, que ganha 1/10 do seu salário. Uma pessoa no quadrante E, independentemente de ser o zelador ou presidente, muitas das vezes pensam ou diz palavras como: estou procurando emprego seguro com bons benefícios. Quando recebemos pelas horas extras? Quanto recebemos pelas horas extras? Quantos feriados teremos no ano? Outra coisa que é muito comum tu ouvir: sim, mas isso não é arriscado? Cada um de nós vê a vida sob o prisma dos próprios valores essenciais. Cada um de nós vê a vida sob o prisma dos valores essenciais. O que é empolgante para mim, diz o Kiyosaki, é assustador para alguém. É por isso que quando alguém, na companhia de pessoas que vivem no quadrante E e A, vou corrigir aqui minha frase, quando ele fala aqui, o Kiyosaki, que é totalmente do quadrante I, do lado direito, ele fala assim: é por isso que quando estou em companhia de pessoas que vivem no quadrante E e A, costumo falar sobre tempo, esporte, ou que está passando na televisão. Porque qualquer outro assunto, eles não vão dar importância. Eu vivo isso também, tá, amigos? Às vezes eu estou numa rodada de pessoas que são do quadrante esquerdo, eu falo de sonho, eu falo de visão, sabe? Tu percebe que tu parece um peixe fora d'água ali. Não sei se aconteceu isso contigo. As pessoas já te olham meio, essa conversa fiada para cá. Vocês já perceberam isso? Cara, isso é impressionante. Te liga nisso aí. Quais são os valores essenciais do quadrante A? Ele pensa: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Quadrante A de autônomo, autoempregado. O cara que vai para o quadrante A, ele não quer ter um patrão, mas ele acaba se tornando seu próprio patrão. Ou seja, ele continua trocando horas por dinheiro. Tanto o empregado quanto o autônomo têm uma coisa em comum: eles trocam horas por dinheiro. Quanto mais ele trabalhar, mais ele vai ganhar. Bem, para as pessoas que se encontram no quadrante A, o valor central é independência.
ele quer ser independente. Ele não quer ter patrão. Eles querem a liberdade de fazer aquilo que desejam. Quando uma pessoa diz, vou me demitir do meu trabalho e trabalhar por conta própria, o caminho percorrido é do quadrante E para o A, ok? As pessoas que se encontram no quadrante A são proprietárias de micros e pequenas empresas, especialistas e consultores. Este quadrante também está repleto de profissionais autônomos, como médicos, advogados, contadores, que não pertencem a uma grande empresa médica, legal ou contábil. Pessoas que vivem, presta atenção, no quadrante A, ou seja, como autônomo, muitas das vezes se orgulham dos seus trabalhos, manuais ou mentais. Ainda assim, por trás da fachada da... Olha o que ele chama, por trás da fachada da independência, com frequência se observa uma falta de confiança na forma como essa pessoa trata seu negócio. O que também significa abordagem com a própria vida, porque a forma como encaramos nossos negócios tende a ser a mesma com que encaramos todo o resto. Cara, isso aqui é muito profundo, cara. Como é que tu encara o teu negócio? Com displicência? Com releixo? Provavelmente tu é assim na tua vida, né? Um A, ou seja, um autônomo, frequentemente pago por comissão ou pela quantidade de tempo que despende em um trabalho, ok? Agora vamos entrar numa parte muito importante. Sempre que eu encontro, olha isso, sempre que eu encontro, Kiyosaki falando, alguém do quadrante E de empregado ou A de autônomo e está tendo dificuldade em fazer a transição para o quadrante D, do lado direito de dono, aonde está o marketing de rede, sempre que ele encontra alguém como empregado ou como autônomo tendo dificuldade de passar para lá, costumo ver uma pessoa com grande técnica e habilidade de gestão, mas com pouca capacidade de liderança. Grava isso aí. Uma pessoa que é empregada a vida toda, ou autônomo, que faz marketing de rede, está tendo dificuldade de se posicionar lá com sucesso, Kiyosaki diz que vê uma pessoa com grande habilidade técnica e de gestão, mas com pouca capacidade de liderança. Ele diz assim, meu pai rico costumava dizer, porque você sabe da história do pai rico e pai pobre, né? Se você é o líder e é também a pessoa mais inteligente da sua equipe, então sua equipe está em sérios apuros. Pessoas do quadrante de autônomo muitas vezes não funcionam muito bem em equipes e pode até mesmo ter um pouco de problema de ego. Por quê? Porque quando ele passou a vida toda sendo ele o centro, e você vai entender quando eu falar do quadrante D, que no quadrante D tu vai ter que te cercar de pessoas melhores que tu. E isso é uma grande dificuldade para o autônomo lidar. O autônomo, normalmente, ele é o cara mais inteligente do time. Eu sei porque eu vivi isso, cara. Eu sempre me cercaram de pessoas de menor capacidade que a minha. E por isso que meus negócios nunca decolaram como deveriam. Bons negócios eu tive, mas eu não tinha os valores essenciais corretos do quadrante D. Será se você tem? Você já parou para se analisar? Se você não se analisar, você nunca muda. Olha agora, hein? Para pular do quadrante A para o D, é necessário realizar, para saltar do quadrante A de autônomo para o D, onde está o marketing de rede, é necessário realizar um salto quântico, não em capacidades técnicas, mas em habilidades de liderança. Por isso que eu falei que tem a ver com esse livro. E aqui você vem aqui e aprende o que é ser um líder. Se você está tendo dificuldade, amigo, de sair do onde você está, do quadrante, como empregado, como autônomo, e ter sucesso no marketing de rede, mesmo mostrando plano, mesmo fazendo tudo direitinho, participando dos eventos, participando do sistema, você precisa investir na sua capacidade de liderança. Porque você talvez não esteja sendo líder, que está levando e dando a direção para o seu time, precisa ir. Talvez você esteja sendo autônomo, carregando todo mundo nas costas, fazendo tudo para todo mundo. Parou para pensar isso? E aí o teu negócio não anda, porque o teu negócio é do quadrante dele, tem escala, ele tem equity. O negócio do marketing de rede no quadrante dele tem equity, margem, escala e recorrência. O nosso negócio tem isso, ok? Vamos lá. Quando você está no quadrante fazendo marketing de rede e você continua pensando assim, ó, se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Nossa, quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu pensei assim?
Ou se tende a pensar dessa maneira, talvez seja uma boa hora para repensar sua filosofia. Por isso que eu disse, a gente tem que entender, por isso que eu disse lá no início, que o médico, antes de ser médico, de operar alguém, ele passa por uma teoria, porque ele entendeu todo o processo para poder executar. Às vezes a gente está executando todo dia ações no marketing de rede, mas será que a gente sabe por que a gente está executando? Ou será que a gente está sendo tipo massa de manobra na mão de líderes que dão só dizer, olha, vamos, faz, bônus subindo, ponto subindo, e tu não está mudando de PIN, porque tu ainda não entendeste o que tu estás fazendo ali naquele jogo. Valores do quadrante D, como pensa, como deveria pensar, ou como pensa uma pessoa que tem sucesso no quadrante D, lá onde o marketing de rede está. Procuro os melhores talentos para se juntarem à minha equipe. Aí explica aquela frase que sempre a gente ouve dos líderes antigos, que há 40, 50 anos fazem isso. Quando você for contactar alguém para te trazer para esse negócio, contacte pessoas do seu nível acima. Entendeu agora? Que você não precisa ser o mais inteligente, você precisa ser um bom líder para liderar os mais inteligentes que você, no marketing de rede, assim também. Para as pessoas do quadrante D, de dono, de tal marketing de rede, o valor essencial é a construção de riqueza, da riqueza. As pessoas que começam do nada e constroem grandes empresas no quadrante D costumam ter poderosas missões na vida. Precisa ter missão. Valorizar um time de excelência, ou seja, tem um time top, melhor que ele, e um trabalho eficiente em equipe, liderança. E também querer servir e trabalhar com o máximo de pessoas possível, liderança. Olha isso, cara. As pessoas que começam do nada e constroem grandes empresas no quadrante D, que o marketing de rede faz parte lá também, costumam ser pessoas que têm poderosas missões de vida, têm uma missão, têm uma visão, têm um foco. Valoriza um time de excelência e um trabalho eficiente de equipe, ou seja, essa atitude de bons líderes, e também gosta de servir e trabalhar com o máximo possível de pessoas. Enquanto uma pessoa do quadrante A de autônomo quer ser a melhor em sua área, a pessoa do quadrante D quer construir uma equipe com outras pessoas que sejam melhores que em suas áreas, que sejam as melhores de sua área. Então, quando tu vai fazer um negócio de marketing de rede, cara, tu tem que observar, fazer uma lista e observar as pessoas ali que já têm uma tendência dos valores essenciais do quadrante D. Buscar pessoas. Ah, Jupiara, então eu não posso chamar alguém que é empregado, autônomo. Deve chamar. Mas você tem que entender que aquela pessoa vai precisar de um tempo muito maior, de muito áudio, muita leitura, muita associação, muito evento, para poder ela mudar de mentalidade. Leva muito mais tempo. Mas não é impossível. Tem que investir nessas pessoas, sim, tem que investir. Até porque 95% das pessoas do mundo talvez façam parte do quadrante esquerdo, pô. 95% das pessoas que te cercam estão do quadrante esquerdo. O que ele está dizendo aqui é que as pessoas do quadrante direito se cercam logo das melhores. Mas não significa dizer que a gente não pode transformar. Eu era empregado. Eu comecei minha vida como professor de educação física, não gostava daquela vida de empregado, virei para autônomo. Quando chegou agora, na pizzaria para cá, convivendo com o Hamilton, que é um cara que já tem mentalidade de D, eu comecei a perceber minhas falhas. E eu já comecei a mudar minhas atitudes. Eu comecei a valorizar mais na minha liderança. E agora, no marketing de rede, tendo a oportunidade de estudar esse livro, como eu tenho estudado, pronto, ficou claro para mim. Entendeu? Então, você pode sim sair do E para o A, do A para o D e do D para o I, para onde eu já estou indo, inclusive. Eu estou pagando um preço enorme, que em breve vou contar para vocês, nos últimos 12 meses, para descer para o I, investidor. É assim que você vai mudando de quadrante, mudando seus valores essenciais, suas atitudes, e os resultados mudam. Quando você possui um negócio no quadrante D, muitas vezes terá que lidar com pessoas que são muito mais inteligentes, mais experientes e mais capazes do que você. Amigos, eu poderia falar um pouco mais. Deixa eu ver aqui. Se tratarmos de rendimento com pessoas que verdadeiramente pertencem ao quadrante D, pode sair da empresa e ainda receber pagamentos. As pessoas do quadrante D, elas constroem algo tão bem alicerçado que mesmo elas saindo, elas continuam ganhando dinheiro daquilo ali. Na maioria dos casos, se alguém no quadrante A, de autônomo, para de trabalhar, a renda também deixa de existir. Por isso que é autoempregado. Na verdade, ele continua trocando hora por dinheiro. Assim, agora talvez seja o momento de você se perguntar: se eu parar de trabalhar hoje, quanto da renda continuará a entrar?
Se sua renda para em 6 meses ou menos, então são boas as chances de que você esteja no quadrante E ou A. Uma pessoa do quadrante D ou I pode parar de trabalhar por anos e o dinheiro continuará a fluir. Então faz essa pergunta para ti mesmo. Se tu parar se parar de entrar dinheiro da tua fonte de renda, seja ela de onde vier, parou de entrar a tua fonte de renda hoje, tu consegue viver, manter o teu padrão de vida. Vamos supor que entrava 100 mil, 10 mil por mês. 10 mil por mês entrava. Então, se parar, tu consegue viver por mais 6 meses, tu tem 60 mil guardado? Ou tu consegue viver por muito mais? Então, se tem menos de 4, 5 meses, de 6 meses ou menos, você pertence aos seus valores essenciais, estão sendo de empregado autônomo. Presta atenção no que eu vou te falar aqui agora, isso é muito sério. Se parar de entrar dinheiro, fluxo de dinheiro mensal que tu recebe, se parar, tu consegue viver mantendo o mesmo padrão, que seja, vamos chutar aqui números hipotéticos, 10 mil é quanto tu gasta por mês, quanto tu utiliza por mês para viver. O que tu tem guardado hoje, se parar de entrar tua renda, o que tu tem guardado, tu consegue viver mantendo esses 10 mil por mês por quantos meses? Se for abaixo de 6 meses, amigo, você vem trabalhando todos esses anos com os valores essenciais de pessoas do quadrante E de empregado ou A de autônomo. Se você consegue passar disso, eu consigo viver por 2 anos, então você já tem valores essenciais do quadrante D, ou seja, você já construiu negócios que mesmo você parando, ele vai continuar recorrendo na sua conta. Gente, eu poderia falar muito mais sobre isso aqui, mas eu preciso que você pegue o capítulo 4 e dê uma esmiuçada nele, ok? E eu preciso finalizar falando desse livro. Por quê? Lembra que ele falou que quando ele percebe pessoas tendo dificuldade de passar do quadrante esquerdo para o direito é por causa de habilidades de liderança? Lembra disso? Ele fala isso lá, né? Então você precisa, eu estou tendo essa dificuldade, cara. Eu tento, mas não passo. Talvez você precise investir na sua liderança. E o John Maxwell, cara, pelo que me consta, é o escritor mais renomado do mundo sobre liderança. E aqui nesse livro, ele fala o que é liderança, ele explica o que é liderança, mas ele chega e fala num determinado momento sobre os 5 estágios da liderança, ok? É no capítulo 2, página 20 desse livro, capítulo 2. Ele fala que existem 5 estágios da liderança. A primeira é a hierárquica, é o ponto de partida elementar da liderança. É o ponto mais raso, é tipo assim, eu fui colocado aqui como gerente, ok? E as pessoas me seguem porque eu sou gerente, se não me seguir eu boto na rua. Então, ele faz tipo uma pirâmide assim, e aqui o mais essencial, o mais base, é essa liderança por hierarquia. A segunda liderança, ele fala que chama os chefes, né? A segunda liderança é a liderança por aceitação, permissão ou aceitação. É quando as pessoas te aceitam como líder. Elas, o cara é legal, o cara é uma pessoa que tem algo para me acrescentar, eu te aceito como líder. É a segunda fase da hierarquia da liderança, ok? É muito importante dar uma lida nisso aqui, cara, porque é aqui que vai te ensinar a ser líder. Te ensinar não, te lapidar melhor. Aí vem o estágio 3 da liderança, que é a produção. Ok? Ele diz assim, olha, praticamente qualquer pessoa pode ser bem-sucedida nos 2 primeiros estágios da liderança, hierárquica e permissão. Qualquer pessoa pode, que é a fase 1 do marketing de rede. Por isso que nós temos hoje grande dificuldade, cara, eu vejo empresas abrirem, e uma coisa que eu vou te falar, tanto donos de empresa deveriam estudar isso aqui para entender o que tem na mão como empresa e saber lidar com sua equipe de construtores de rede, como eles deveriam entender essa questão aqui, de liderança. Eles precisam entender que os melhores líderes da equipe dele, que vão botar os produtos dele no mercado, não é aquele que sai cadastrando todo mundo, mas é aquele que é líder e está desenvolvendo novos líderes. Tu vai ver daqui a pouco. Olha que loucura. Olha que loucura isso, ok? Praticamente qualquer pessoa pode ser bem-sucedida nos 2 primeiros estágios da liderança. Mas na produção, as pessoas colocam as coisas em ação, o líder coloca ação, dá exemplo, mostra como faz, me ensina fazendo, mostra o caminho e lidera indo no caminho. Então, o líder da fase 3 de produção é aquele que percorre o caminho, conhece o caminho, percorre o caminho e ensina o caminho. Com ação.
É aí que você começa a ter bons resultados. É quando a equipe se solidifica. É quando você começa a ter verdadeiros resultados no marketing de rede, que é na fase 2. Na fase 1 do marketing de rede, quando uma empresa começa, nós vimos isso na Rinode. Nossa, era reuniões com 200 pessoas. Por quê? Porque todo mundo quer vir, cara, aproveitar a oportunidade. Não é nem oportunidade, é oportunismo. Quando para que há uma contração, que essa maioria dessas pessoas não cresceram, só alguns se destacaram e atingiram os pins, ou seja, o PIN chegou primeiro que esse desenvolvimento que a gente está lendo aqui, o PIN chegou para muita gente aqui, dentro dos líderes do marketing em geral, e eu falei especial da Rinode, porque eu convivo com eles, o PIN chegou primeiro que a liderança, pô. Mas isso não significa dizer que esteja errado, isso faz parte. Nós pegamos o início de uma empresa em marketing de rede. Agora, para a gente continuar o crescimento dela na fase 2, nós precisamos desenvolver a liderança do estágio 3. Todos nós, eu, todos os Blackpins, todos os Imperiais, todos os Diamantes e todos aqueles da base que quiserem atingir resultados hoje, na atual fase do marketing de rede da nossa empresa, precisa ir para a rua agir, mas precisa conhecer o que está fazendo para poder agir na direção certa. Então, o estágio 3 é o estágio mais importante da liderança na construção dessa nova fase do nosso negócio. Se você não for um líder de ação, de atitude, de dar exemplo, de mostrar o caminho, percorrer o caminho, ensinar o caminho, esquece que esse negócio de live, como eu faço aqui, é Instagram, posezinha de Instagram, mentalidade de Instagram, não vai fazer teu time agir. O teu time só vai agir se te ver lá na frente agindo. Foi por isso que num vídeo anterior eu disse, eu não sou hoje, o Jupiara Menezes não é hoje o melhor líder para liderar a sua equipe, porque eu não estou aí no Brasil, na rua, mostrando como faz. Então, se você está no Brasil, se você quer construir esse negócio, você é da minha equipe ou não, você precisa ir e fazer. Primeiro, entender seus valores essenciais, identificar quem você é, mudar seus valores essenciais através do sistema de educação. Muito áudio, muito livro e muito evento. É isso que vai fazer tu mudar seus valores essenciais. Associação. A associação faz você mudar os seus valores. Se tu hoje passaste a tua vida frequentando igreja, sendo orientado pela tua mãe e pelo teu pai, por uma boa educação, e tu larga isso e começa a andar com vagabundo na rua, teus valores essenciais mudam, tu vai te tornar um vagabundo. Tu vai começar a agir como vagabundo. Por isso que me diz com quem tu anda que eu te direi quem és. E aqui no marketing de rede, como é que você muda seus valores essenciais? Por isso que o marketing de rede é um negócio do século XXI, porque ele tem um sistema de educação que vai te ajudar a te tornar um empresário. No capítulo 18, Kiyosaki fala isso. Não pode, ele fala assim, é muito importante o plano de marketing, é muito importante. É muito importante o produto? É muito importante o produto. Mas mais importante que o plano de marketing, o produto, é o sistema de educação que a tua empresa tem, ou teus líderes têm, para te ajudar a mudar teus valores essenciais do quadrante esquerdo para o quadrante direito. Se não mudar os valores essenciais, amigo, tu pode mostrar o plano todo dia, tu vai fracassar. Por quê? Porque tu não mudou teus valores essenciais. E como é que muda os valores essenciais? Através dos áudios primeiro. Áudios primeiro. É isso que o Dexter Yeager fala aqui no livro dele. Os áudios vêm primeiro. A literatura, os livros, eles vão te modelar melhor como pessoa. É uma forma de se associar também. Os áudios é uma forma de se associar com pessoas que já conquistaram. Pessoas que estão há 30, 40 anos fazendo esse negócio. Tu vai entender como elas pensam, tu vai começar a pensar como elas pensam e começar a agir como elas agem. Os livros vão te modelar como pessoa. E os eventos é a prova social. É a associação com pessoas e prova social. Por isso que o sistema ele é básico nesse negócio. Sem sistema de educação, tu não constrói esse negócio, porque tu precisa mudar teus valores essenciais. Então, mais importante que o plano de marketing, mais importante que o produto, é o que a empresa ou os líderes daquela empresa vão te oferecer como educação para mudar teus valores essenciais e você sair do quadrante esquerdo para o quadrante direito. Meu irmão, se tu não entender isso, eu demorei tanto para entender isso, meu irmão. Não perde tempo. Te aprofunda no capítulo 4. Pega o capítulo 4 e lê, relê, ouve vídeo explicando. Porra, meu irmão, pega esse meu vídeo aqui que está mastigado, entende o capítulo 4. Vai para o capítulo 18. Percebe o que ele fala sobre como escolher uma empresa. Qual é a melhor empresa para tu fazer marketing de rede? E aí tu vai para a rua fazer o que tem que fazer. Porque se é ação, parceiro, só com essa teoria aqui não vai resolver. É a ação que vai te especializar. É o dia a dia que vai... Mas tu sabe para onde tu está indo. Porque tu aprendeu a teoria aqui, tu entendeu para onde tu está indo. Valeu, gente? Meu nome é Jupiara Menezes. Espero que esse vídeo te ajude. Fica na paz.